Existe um tipo de fadiga mental no atleta que derruba sua performance, antes mesmo do seu corpo cansar. E quase todo mundo interpreta isso errado. Você olha para sua rotina, olha para o seu treino, olha para o seu corpo e conclui: eu só preciso de mais disciplina. Só que em muitos casos não é falta de disciplina, é a carga mental que está alta demais para sustentar o seu treino, o foco e suas decisões com qualidade. Às vezes, seu corpo ainda tem motor, mas a sua mente ela já está operando sob saturação há muito tempo. E quando isso acontece, o treino ele não encaixa mais do mesmo jeito. A sua atenção para fazer atividades básicas encurta, a sua paciência está por um fio, a sua presença no treino ela desaparece. E você começa a tratar um problema de carga mental como se fosse uma falha no seu caráter. Se você anda treinando e trabalhando no automático, se você sente que sua cabeça não desliga nem quando seu treino acaba, se você entra na sessão já irritado com coisa pequena do dia a dia, e se o corpo até responde, mas a mente demora para entrar no treino, presta atenção nisso. Porque esse é o tipo de fase em que muita gente se chama de indisciplinada, quando na prática já está cognitivamente drenado. E aqui está o problema. Quando você erra o nome do problema, você também erra a solução. Você tenta compensar com mais cobrança, mais café, mais rigidez, mais culpa com você mesmo. Só que isso pode aprofundar exatamente o que já estava derrubando a sua performance há muito tempo. Eu trabalho exatamente nessa fronteira entre a ciência do esporte, fadiga mental e recuperação cognitiva aplicada à performance. Se tem uma leitura que custa caro para o atleta e também para o treinador é essa: confundir saturação mental com falta de disciplina. Hoje eu vou te mostrar 3 coisas. Primeiro, o que realmente acontece quando a mente começa a cansar antes do corpo. Segundo, como diferenciar fadiga mental da simples falta de vontade. E terceiro, quais sinais você precisa observar ainda essa semana para não continuar treinando no escuro. Porque o ponto aqui não é te dar desculpa, é te dar diagnóstico. Quando a gente fala de fadiga mental no atleta, a gente não está falando de drama. A gente está falando de performance sob carga mental. Nem toda queda de performance começa no músculo. Muitas vezes a queda começa na atenção, na tomada de decisão, na forma como você percebe o seu próprio esforço. Seu corpo pode estar relativamente apto, mas a sua cabeça ela já está com menos capacidade de sustentar o foco, inibição, paciência e principalmente a sua presença durante o treino. Bom, na prática, o que isso faz? Faz o treino parecer pesado cedo demais. Faz um detalhe técnico escapar. Faz você, por exemplo, errar o pacing da atividade que você está praticando. Faz um pequeno imprevisto parecer maior do que é. E faz a sessão também exigir mais de você mentalmente do que o próprio treino sugeria. E é aqui que mora o erro que quase ninguém mede. Muita gente observa só o corpo, né? A perna, a força, a dor muscular, por exemplo, aí a sua frequência cardíaca, mas ignora o que antes do físico gritar, antes do físico falar, o cognitivo ele costuma lhe dar pequenos sinais. Você fica, por exemplo, mais reativo, mais impaciente, mais disperso, mais dependente de estímulo externo para começar alguma coisa. E com menos margem para lidar com atritos, por exemplo. Isso não significa que você simplesmente do nada ficou fraco, nem que o treino está sempre errado. Significa simplesmente que a sua carga total não está sendo lida só pela dimensão física. O trabalho pesa, telefone pesa, mensagem desnecessária pesa, uma decisão que você teve que tomar no serviço pesa, uma noite de sono ruim ou várias noites pesa, e tudo isso chega no treino junto com você. O seu corpo, ele não treina sozinho, ele chega acompanhado da sua cabeça. Agora vamos para a parte mais útil, vamos colocar assim. Como que isso vai aparecer na vida real? Como que vou diferenciar ali o eu não quero fazer de eu até quero, mas a minha mente já não sustenta do mesmo jeito? Primeiro sinal, o corpo ele vai responder, mas aquele tesão cai.
você não está necessariamente destruído fisicamente. Só que existe ali uma resistência para começar. Fica, será que eu vou? Será que eu não vou? E você enrola demais, você demora para entrar no treino, você chega na porta do treino, da academia e fica ali parado no carro. Você aquece sem, vou aquecer aqui de qualquer jeito. Precisa de muito mais tempo para você ligar. E aqui que tá a diferença importante. Não é só uma simples preguiça. É como se essa preguiça tivesse ali demorando e aumentando demais para você começar o treino. Sinal 2. A percepção de esforço ela vai subir cedo demais. Esse é um dos sinais mais traiçoeiros. O treino ele nem começou de verdade, mas ele já parece mais caro, mais cansativo do que deveria. Não porque seu corpo necessariamente piorou ali de um dia para o outro, mas simplesmente porque a sua mente ela está com menos capacidade de sustentar esse esforço por uma determinada clareza. Na prática, uma sessão normal ela vai parecer pesada cedo demais. Uma tarefa técnica exige mais do que exigia ontem ou no mês passado, por exemplo. Uma decisão simples fica estranha. Será que eu faço? Será que eu não faço? Você sente que precisa se puxar o tempo inteiro para manter o básico. Sinal 3. A sua tolerância ao atrito, a pequenas discussões, ela despenca. Coisa pequena começa a te tirar do eixo. Uma mensagem atravessada, um atraso, às vezes um ajuste do coach fez na sua planilha, uma série que vai mudar ali, um atleta que não entende rápido demais. O problema não é só o como, é o quanto isso consome de você. Quando a mente ela tá saturada, o custo emocional dos pequenos esforços ele vai subir lá no teto. E isso rouba recurso de treino, da decisão e da sua recuperação. Final 4. Você descansa, mas não recupera. Esse aqui pega muita gente boa. Você até para, vou ali, toma descansado, mas não desliga. Você até deita, mas a mente continua trabalhando, você continua acelerado. Você até não está treinando, mas segue recebendo estímulo o tempo inteiro. Tela, mensagem, problemas que não são seus. Cabeça simulando o que você vai fazer amanhã. O corpo ele tá ali parado, mas o seu sistema ainda continua ligado. Então você olha para a rotina e pensa, mas eu descansei. Não necessariamente. Talvez você só tenha interrompido o treino ou parte da sua rotina, mas a recuperação ela é outra coisa. Presta bem atenção nessa frase. Falta de disciplina e fadiga mental podem parecer até iguais, visto de fora, mas pedem ali respostas completamente diferentes. Quando é falta de disciplina, o problema costuma ser alinhamento com a ação. Quando é fadiga mental, o problema costuma ser custo cognitivo alto demais para sustentar determinada ação com uma qualidade técnica, por exemplo. Traduzindo, na primeira você precisa de estrutura e compromisso. Na segunda, você precisa de leitura de carga, ajuste e recuperação inteligente. E aqui que treinador e atleta costumam confundir muita coisa. Porque insistir em cima de um sistema que já está saturado pode até manter a aparência de dureza, sou foda. Mas a piora vem aí. A qualidade da sua performance que está em um declínio notável. Vamos transformar isso em uma decisão prática. Em vez de sair desse vídeo só com uma ideia interessante de vou fazer alguma coisa, eu quero te deixar uma triagem simples para aplicar nos próximos 3x. Primeira pergunta que você vai fazer antes do treino: o que está mais pesado, o corpo ou o ato de começar? Se o que pesa mais é começar, vou demorar ali para entrar no treino, foco no treino, isso já é um sinal de carga mental alterada. A pergunta número 2. O treino ele parece difícil cedo demais ou proporcional ao que ele realmente é? Se sessões normais estão parecendo difíceis, caras, cedo demais, observa isso com um pouco mais de seriedade. E a pergunta 3. Depois do treino ou do trabalho, quanto tempo que a sua cabeça ela vai levar ali para desacelerar de verdade? Se você termina o dia e continua internamente ligado, a sua recuperação ela está sendo sabotada. Agora anota isso de forma bem simples. Nota de 0 a 10 para as 3 coisas. Vontade de começar, peso percebido cedo demais no treino e dificuldade de desligar no fim do dia. Não precisa de aplicativo, relógio, algum tipo de gadget, nada. Ele precisa só de honestidade. Um questionário precisa de honestidade.
Se 2 ou 3 desses pontos começam a se repetir, para de chamar isso automaticamente de preguiça. E o que fazer quando esse padrão aparece? Não é simplesmente chutar o pau da barraca e abandonar tudo. Também não é compensar nada com o heroísmo, achar que é o super-homem ou o Batman. É simplesmente reduzir o ruído onde ele está drenando demais. Vamos lá, um exemplo prático aqui. Diminuir, por exemplo, aí o estímulo e tela antes do treino, antes de dormir. Criar uma transição real entre trabalho e sessão de treino. Parar de usar o café como solução universal. Olha, cansadão, vou tomar 2 litros de café. Não é assim que funciona. E evitar aumentar a complexidade do treino num dia em que sua cabeça já chegou muito saturada com os problemas do trabalho. Às vezes, o ajuste que protege a sua performance não é simplesmente ele zerar a carga, é simplesmente baixar ali um ou outro ruído. E isso vai mudar completamente como você lida com isso. Porque tem dia que o problema não é nem o volume, é a qualidade de presença. É o quanto você está presente durante aquela sua sessão de treino. Aqui a gente tem uma virada de chave importante. Nomear fadiga mental não é se absolver de tais culpas do dia a dia. Não é criar uma desculpa elegante, não é também fugir do treino. É parar simplesmente de errar o alvo. Disciplina de verdade não é ignorar sinal. Disciplina de verdade é ler o sistema com honestidade antes de insistir numa coisa que você vem insistindo há meses e também não está dando certo. Atleta maduro não confunde a culpa com força. Treinador maduro não confunde saturação com moleza. Porque performance não depende só de quanto você aguenta. Vai depender também de quanta clareza que você preserva enquanto você aguenta. Então, guarda essa ideia para mim. Se o seu corpo vai ali, mas a sua mente já não entra no treino, se a sua percepção de esforço subiu cedo demais, se a sua irritabilidade aumentou, se sua cabeça não para, se você para descansar, mas não recupera, talvez o problema não seja sua falta de disciplina. Talvez o problema seja fadiga mental. Ler isso cedo é o que impede de uma fase ruim vire um padrão de declínio de performance eminente. Esse vídeo descreveu a sua semana? Comenta aqui embaixo pra mim. Corpo ok, mente não. Depois, assiste ao próximo vídeo. Como monitorar a fadiga mental em 7 dias. Essa é a continuação lógica para parar de adivinhar e começar a ler o problema com um pouquinho mais de critério. Salva esse vídeo e entra na playlist e começa aqui. Corpo ok, mente não. Porque esse assunto não termina num vídeo só. Você não precisa de mais culpa, você precisa de uma leitura da situação um pouco melhor.